Então, nesse vídeo vamos falar sobre o aprendizado ativo, né, usando diferença temporal, usando aquelas equações de Bellman, né? Então, esse algoritmo é chamado de Q-Learning, que é um algoritmo que usa a diferença temporal para aprender uma função chamada função Q, que é uma função que recebe um estado e uma ação e indica qualidade em escolher essa ação para esse estado. Então, veja que essa função Q, ela mescla tanto a função de utilidade como a função de política, né? Então ela serve para as duas coisas ao mesmo tempo. Então ela junta o conceito de utilidade política numa coisa só. Então essa função ela tem relação com a função utilidade. Então, dado que se eu tenho uma estimativa correta dessa função, eu consigo calcular a utilidade de S para a política ótima, maximizando a escolha das ações, né? Muito parecido com o uso da política ótima. E da mesma forma que a gente fez com a equação de Bellman, com a diferença temporal, né? A gente atualiza essa função passo a passo, né? Fazendo essa seguinte equação. O Q de SA vai ser o valor atual mais uma taxa de aprendizado vezes a recompensa desse estado mais a estimativa da melhoração partindo desse estado menos o valor atual de QSA. Então veja, é basicamente aquela equação da diferença temporal. A única diferença aqui é que eu não estou usando a função U, né? Então aqui eu não tenho U de S' menos U de S, né? Mas eu tenho também, além do uso da função Q, eu faço uma escolha que maximiza a minha utilidade, né? Então eu escolho a ação, eu escolho a aproximação que maximiza a minha utilidade. Bom, como nesse caso a gente não precisa estimar a probabilidade de transição, a gente fala, né, porque em momento nenhum eu estou me importando com essa probabilidade de transição. Aqui eu não acoplo nada de probabilidade. Eu simplesmente pego o máximo do valor estimado do que S' a linha, da ação que me traz o melhor lucro, né? Então nesse caso a gente fala que é um modelo é um algoritmo livre de modelo. Eu não preciso do modelo de probabilidade para estimar esses valores. Então aqui a gente tem um pseudo-algoritmo, né, do Q-Learning. Então eu tenho aqui, por exemplo, o estado atual é recompensa atual, né? Ou seja, eu fiz uma ação, cheguei no estado SN e a recompensa RN, né? Que seria essa parte aqui. E aqui eu tenho o estado atual do meu sistema, tá? E aí eu verifico o seguinte, olha, o estado que eu cheguei, ele é um estado final se for o Q desse estado vai ser a própria recompensa que eu recebi por chegar nesse estado, né? E veja que aqui eu estou passando como aqui a função Q tem que receber um estado e uma ação. Como ação estou passando esse nome para falar para esse estado não existe ação que eu tenho que fazer porque é o estado final, né? Então eu não preciso ter uma ação associada. Caso não seja o estado final, eu vou atualizar o meu Q de SA. Então o Q de SA vai ser o Q de SA mais alfa vezes a recompensa do estado S, né? Então veja, essa recompensa RN é do estado consequente, do estado que eu cheguei. E esse é o estado que eu estava antes e a recompensa associada, né? Então recompensa do estado mais gama vezes o valor máximo do próximo Q menos o valor atual de QSA. O valor máximo de Q é simplesmente, olha, para cada ação aí das ações possíveis partindo do estado, eu pego aquele que maximiza, né, o meu Q do S' a linha, né? Então voltando aqui, olha,
É o Q do S' A'. Então, para cada ação possível para o meu estado S', eu vejo qual o valor de Q S' A' que me dá o maior valor, né? E eu coloco aqui. Porque a ideia disso é o seguinte, bom, eu estava no estado S, eu cheguei no estado S' e eu estou verificando as possibilidades de onde eu posso vir partindo do S'. E com isso eu faço uma estimativa, né, que, veja, o que S' vai me dar, o max que S' vai me dar, olha, partindo de S', qual que é a utilidade esperada? Então, partindo disso, eu atualizo, utilizando as equações de Bellman, o valor da estimativa de QSA, né? Em seguida, eu vou avaliar o próximo estado, então eu vou fazer o seguinte, olha, partindo de S', quais são os valores de Q associados a cada ação à linha? Vou pegar a ação associada ao maior valor de Q e eu vou gerar então essa tupla, né? Essa 5 tupla, que é o estado S', a ação a linha, a recompensa do S', a matriz que é atualizada e aquele N que conta quantas vezes eu passei por um estado. Isso aqui a gente não vai usar por enquanto, né? E aí eu retorno essa nova ação e o estado atual. Sendo o estado S, né, um estado final, eu vou atualizar o valor de QS para a recompensa final, porque a gente não tem ação para ser executada, então eu tenho um QS de nada, né? Não tem ação. Caso não seja final, eu vou atualizar o QSA para um novo valor, utilizando a equação de diferença temporal. Em seguida, eu vou escolher a próxima ação que maximiza o QS', e aí eu repito o procedimento, né? Um problema do Q-Learning é que ele não leva em conta as consequências da ação atual, né? Então, ou seja, ele assume que a ação escolhida para executar ela vai ter consequências futuras ótimas, ou seja, é aquele caso que eu falei lá atrás, né, de um veículo autônomo que está andando aqui, tem um pedestre aqui, ele resolve desviar, mas ele não sabe se a consequência dele desviar, daqui a 3 estados, ele vai acabar desviando para o mesmo lado que o pedestre, então ele acaba atropelando o pedestre. Então, imediatamente pode parecer que foi uma escolha boa. E aí, o que desse SA vai ser aumentado. Só que mais para frente, a gente percebe que ele devia ser reduzido, né? Porque ele me levou a uma escolha ruim. Então, daqui a 3, 4 passos, isso reflete negativamente, né? Então, para tentar aliviar isso, foi proposto uma alteração do Q-Learning, que é chamado SARSA, né? Que é State Action, Reward State Action, que simplesmente fala o seguinte, olha, agora a equação de QSA ela é calculada de uma forma muito similar, né? Só que isso aqui não é mais o max de QS' A', mas é o próprio QS' A'. Então, ele está no estado S, ele escolhe fazer uma ação A, chegando no estado S', ele já escolhe a ação A', tá? Ele já vai fazer essa escolha e vai usar tudo isso para plugar nessa equação. Então ele já tem conhecimento de um passo à frente para poder atualizar as contas, né? Bom, o equilíbrio de exploração e explotação nesse algoritmo, né? A gente tem que a exploração aqui é aprender valores de QSA para combinações de estado-ação que não foram observados até o momento. E a explotação é seguir o caminho que tem mais probabilidade de maximizar a recompensa. Então, toda vez que eu tenho uma situação, eu estou num estado S, que eu tenho múltiplas ações, eu sei que essa ação A1 eu já escolhi anteriormente, é muito boa, e essa ação A2 eu não tenho informação sobre ela porque eu não escolhi nunca. No algoritmo tradicional, eu vou sempre escolher a ação A1, porque eu escolhi uma vez e ela foi boa. E na minha estimativa, a escolha da ação A2 ela vai ser um custo zero, por exemplo. Então eu não sei se ela é boa, se ela é ruim,
Mas a priori eu já sei que eu tenho uma escolha boa, eu vou seguir por ela, tá? O que eu posso fazer é que com certa probabilidade eu escolho entre continuar explotando, pego aquela ação que maximiza, ou escolher uma ação que eu nunca ou raramente escolhi anteriormente, né? Então eu posso fazer essa modificação no algoritmo para ter um equilíbrio entre exploração e explotação. Caso seja escolhido explorar, eu escolho uma ação completamente aleatória, ou aleatória dentre aquelas que nunca foram escolhidas ou foram pouco escolhidas, né? E caso eu resolva explotar, eu continuo no algoritmo tradicional. E além disso, eu também posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer um passo de aprendizado adaptativo que eu faço com que o alfa seja igual a um alfa inicial dividido por t, sendo t o número de episódios jogados até então. Então eu vou reduzindo a taxa de aprendizado conforme vai passando o tempo, né? Porque aí eu consigo fazer um ajuste fino do meu aprendizado para ele não divergir. Isso aqui pode ser observado, por exemplo, minimização dessa função aqui. Se eu estou nesse ponto aqui e eu faço um passo de aprendizado muito grande, eu posso cair para cá e ficar fazendo um zigue-zague desnecessário até chegar na convergência e possivelmente nem chegar na convergência. Agora, se eu vou diminuindo o tamanho do passo, eu consigo fazer um aprendizado mais incremental, né? Que eu vou seguindo essa curva até chegar nesse ponto ótimo. Bom, de todo modo, né, o algoritmo do Q-Learning ainda sofre um problema quando eu tenho um ambiente contendo muitos possíveis estados, né? O espaço de busca se torna intratável. Por exemplo, o próprio projeto do jogo do Mario, que vocês vão ter que fazer, ele é intratável porque tem muitas combinações estado-ação. Porém, ele mesmo assim é capaz de conseguir uma estimativa boa de uma política para gerar um agente racional, mesmo nessa situação, né? Esse algoritmo do Q-Learning, ele geralmente é mais lento que o aprendizado passivo, porém ele se adapta melhor para casos em que eu tenho um ambiente como o geralmente requisitado pelo MDP, né? Principalmente quando eu tenho um ambiente que eu não tenho uma observação completa, que eu não tenho conhecimento completo do que está acontecendo, né? Então, ele, nos casos gerais para aprendizado por reforço, é um bom algoritmo, funciona bem. Na literatura atual, ele é muito utilizado em combinação com uma rede neural. E a gente vai ver umas dicas disso no próximo vídeo, né? Então, é um algoritmo interessante para você tentar aplicar para a tarefa de aprendizado por reforço. Uma alternativa para tratar esse problema do espaço de busca, né, é tentar encontrar uma função de QSA. Então, o que a gente fez no nosso algoritmo? A gente criou um mapa, né? É um dicionário. Então, para cada tupla SA, eu vou ter um valor dos reais. Mas eu poderia, por exemplo, tentar estimar uma função, sei lá, S ao quadrado mais S vezes A mais 3 vezes alguma coisa. Uma função verdadeira, né? Uma função matemática aqui, que faz esse mapa de um SA qualquer para um valor real. Então, se eu conseguir criar uma função dessa, ela é uma forma compacta de representar uma tabela de informações. E aí eu não tenho mais o problema do espaço de busca. E é justamente isso que as redes neurais tentam fazer. Veja, a rede neural ela é um aproximador universal, ela aproxima uma função, né? Então, a ideia geral é que eu tenho uma rede neural que, dado uma descrição do meu estado, ele vai gerar uma estimativa de QSA. E aí eu não preciso guardar uma tabela para todas as combinações de SA, basta eu ter essa função compacta que me traz o resultado. Bom, então na sequência a gente vai falar sobre outras melhorias desses algoritmos e algumas outras alternativas para o problema do aprendizado de reforço, né? Inclusive com o uso de heurísticas e heurísticas de busca local.